tá certo? Eu diria que seria a parte mais importante do nosso assunto, que é essa parte de escalonamento, ok? A gente já viu, evidentemente, uma série de coisas assim bem importantes referente ao nosso assunto, tá certo? A gente já reconheceu o que é uma equação linear, só fazendo uma breve recapitulação, tá certo? A gente já reconhece o que é a equação linear, né? Sabe que toda equação linear tem a forma geométrica de uma reta, certo? A gente sabe que um sistema linear é um conjunto dessas equações, ok? A gente já viu também, já aprendeu a classificar sistemas lineares por diferentes métodos, regra de Cramer, naquele outro método de uma proposição lógica, não é? E por aí vai, tá certo? A gente aprendeu a resolver sistemas lineares, né? Inclusive vocês já aprenderam lá no ensino fundamental, né? Mas aqui a gente aprendeu também pela regra de Cramer, mas agora a gente vai aprender o método definitivo de resolver sistemas lineares, que é o escalonamento, tá certo? É o método que as pessoas utilizam com maior frequência e também o método mais eficiente, porque ele permite resolver, classificar, ok? E também discutir sistemas lineares, certo? Então perceba o seguinte, um sistema linear de 3x3, 2x2, a gente resolve facilmente pelo método da adição, aquele que vocês aprenderam no ensino fundamental. Mas perceba, quando eu tenho 3x3, resolver pelo método da adição não tem como, certo? Então você deveria empregar a regra de Cramer, mas aí eu preciso calcular o determinante D, o determinante dx, o determinante dy, o determinante dz, com 3 equações apenas, 3 equações e 3 incógnitas, ok? Então perceba, eu preciso calcular 1, 2, 3, 4 determinantes pela regra de Sarri. Dá para fazer? Dá para fazer, certo? Mas aí fica muito trabalhoso. Vocês vão ver que pelo escalonamento, né, depois que a gente torna prático esse sistema, tudo fica extremamente mais simples, tá certo? Então vamos lá começar. Então a gente vai nessa aula aprender o que é um sistema linear escalonado e a gente vai aprender também como é que se resolve um sistema que já está escalonado. Então nessa aula a gente ainda não vai escalonar propriamente dito, tá certo? O escalonamento propriamente dito vai ser na próxima aula, mas aqui a gente já está em escalonamento, ok? Então, professor, se eu ainda não vai escalonar, essa aula a gente já está em escalonamento. A gente vai aprender como é que se resolve, que é uma parte muito importante, como é que se resolve um sistema linear que já está escalonado. A gente vai reconhecer um sistema linear. Deixa eu passar aqui para vocês verem o que é que nós vamos ver nessa aula. O que iremos aprender nesta aula? Então, perceba aí o seguinte. Iremos aprender a reconhecer um sistema linear escalonado. Ok? Iremos também resolver um sistema linear escalonado. Então, o objetivo dessa aula são dois. Reconhecer quando um sistema linear está escalonado e também a resolver um sistema linear que já está escalonado. Ok? Bom, mas o que é que seria um sistema linear escalonado? O que é que seria? Como é que eu sei que um sistema linear está escalonado? É o seguinte, olha. Um sistema linear com incógnitas escritas na mesma ordem. O que é um sistema linear com incógnitas escritas na mesma ordem? É isso aqui, pessoal, veja só. Esse sistema aqui, olha, eu tenho as incógnitas todas escritas na mesma ordem. Primeiro o x, depois o y, depois o z. Em todas as equações. Primeiro o x, depois o y, depois o z. X, y e z. Então, as incógnitas estão escritas na mesma ordem, em todas as equações. Beleza? Seguinte. Ele está escalonado quando o número de coeficientes nulos. Qual que é o coeficiente nulo? O coeficiente igual a zero. Tá certo? Perceba que toda incógnita tem um coeficiente na frente. Tá lembrado disso? Então, veja só. O número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo. Isso aqui é uma bobagem, certo? Eu tenho um coeficiente. Então, assim. Eu tenho um coeficiente não nulo. Por exemplo, um 3. Aí aqui eu tenho um coeficiente 0. Então, é o seguinte, é isso aí. Então, veja só.
o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de uma equação para outra, na mesma ordem em que elas estão escritas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha, de uma equação para outra, o número de coeficientes nulos, ou seja, igual a zero, tem que aumentar, certo? Se não aumentar, o sistema não está escalonado. Então, se na equação de cima eu tenho um coeficiente nulo, na próxima equação eu tenho que ter no mínimo 2 nulos. Tá certo? Se na primeira equação eu tenho apenas um coeficiente nulo, na segunda eu tenho apenas um coeficiente nulo, então o sistema não está escalonado, ele tem que aumentar. Daí vem a ideia de escalonamento. Então, beleza. Se os coeficientes de uma equação são todos nulos, a escrevemos abaixo das demais, ou omitimos essa última equação, desde que o termo independente também seja nulo. Então, o que está dizendo é isso, olha. Se os coeficientes de uma equação são todos nulos, então a gente pega essa equação e escreve embaixo. Tá certo? Mas se o termo independente também for nulo, a gente pode pegar essa equação tanto escrever embaixo, não vai ter muita utilidade, ou a gente pode simplesmente descartar essa equação. Tá certo? Então é isso que acontece. Então vamos lá. Exemplos de sistemas escalonados. Aqui, ó, muito importante, muita atenção. Então é o seguinte. Então veja só. Por que é que esse sistema está escalonado? Perceba, na primeira equação eu tenho x, y e z. Ok? Todos coeficientes não nulos. Menos 3, 1 e menos 2. Beleza? Na próxima equação já aparece aqui um 0x. Olha. Então esse coeficiente é nulo. Perceba que da primeira equação para a segunda, o número de coeficientes nulos é 0. Aliás, aumenta, não é? Ou seja, na primeira equação eu tenho nenhum coeficiente nulo, digamos assim. Na segunda equação eu já tenho um coeficiente nulo. Na próxima equação eu já tenho 2 coeficientes nulos, o de x e o de y. Então perceba que o número de coeficientes nulos aumenta de uma equação para outra. Ok? Então é o seguinte, perceba aqui que eu posso omitir aqui o 0x e o 0y, eu posso cancelar. Então o sistema ficaria assim, ó. Beleza? Então veja só, se eu cancelar o 0x, aí o 0x não aparece aqui. Se eu cancelar o 0x e o 0y, o 0x e o 0y não aparece aqui. Então o sistema fica dessa maneira. Invariavelmente, os sistemas lineares escalonados, ele tem esse aspecto aqui. Ó. Pode ser um pouco diferente e tal, não é? Mas invariavelmente ele vai ter esse aspecto, beleza? Bom, depois eu vou comentar isso aqui. Ok? Então, beleza. Outro exemplo aqui de sistema linear escalonado. Perceba, na primeira equação eu tenho x, y, z e w. Todos coeficientes não nulos, tá certo? Aqui, ó, na primeira equação. Na segunda equação eu já tenho o coeficiente do x nulo. Na terceira equação, o coeficiente do x e o coeficiente do y são nulos. Então perceba, veja só, está obedecendo a nossa premissa anterior, tá certo? Que a gente falou anteriormente. O número de coeficientes nulos tem que aumentar de uma equação para outra. Ok? Então aqui, ó, um coeficiente nulo, 2 coeficientes nulos e aqui na terceira equação. 1, 2, 3, 4, todos são nulos, tá certo? Então, o que eu falei anteriormente, essa equação aqui que tem todos os coeficientes nulos, né, inclusive o termo independente, a gente pode omitir essa equação, a gente pode retirar. Então, o sistema ficaria assim, a gente retira essa equação de baixo, então ele ficaria dessa maneira, tudo bem? Então, é o seguinte, veja só, o folclore matemático, é claro que isso a gente não tem como provar se é verdade ou não, provavelmente nem é, mas assim, dizia-se antigamente que com a pessoa, quando queria resolver um sistema linear e pedia ajuda a alguém, aí alguém dizia, escreve aí na forma de escadinha. Né? Então, toda vez que alguém queria resolver um sistema linear um pouco mais complicado, aí alguém dizia, escreve na forma de escadinha, e o escadinha e escalonamento são palavras relativamente sinônimas, né? Então, tanto as pessoas falarem, escreve na forma de escadinha,
Aí esse tipo de resolução de sistemas passou a ser chamado de escalonamento. É claro que isso a gente não sabe se é verdade, né? Provavelmente isso aí faz parte do folclore da matemática, mas tem alguma coisa a ver. Pode ser uma meia-verdade, ok? Então, por isso que aqui eu desenhei aqui essa linha, tá vendo aqui essa escadinha vermelha? Ok? Porque os sistemas lineares escalonados, eles têm sempre esse aspecto de escadinha. Ok? Tá percebendo aí? Beleza. Exemplos de sistema não escalonado. Será que a gente de fato consegue reconhecer um sistema que não está escalonado, mas que parece ser escalonado? Então seria o seguinte aqui, ó. Esse sistema está escalonado? Não, porque perceba aqui, ó, veja só, na primeira equação aparece x, y e z. Na segunda equação aparece x, y e z. E na terceira também aparece y e z. Ok? Então perceba aqui, olha, na segunda equação eu tenho como coeficiente nulo o coeficiente da incógnita x. Tá certo? E na terceira equação também eu tenho apenas um coeficiente nulo. Então perceba, para que o sistema esteja escalonado, o número de coeficientes nulos tem que aumentar de uma equação para a outra. E aqui, olha, veja só, não está aumentando. Não está aumentando. Então, você veja só, aqui, ó, 0x, 0y. Aliás, 0x e 0x aqui. Então, deveria ser aqui, 0x, 0x e 0y. Então, esse sistema não está escalonado. Ou de uma maneira bem fácil para você entender. Veja só, o número de coeficientes não nulos deveria estar diminuindo. Eu deveria ter x, y e z aqui. E aqui eu deveria ter apenas z, para que o sistema estivesse escalonado, tá certo? Aqui eu deveria ter, no mínimo, y e z, e aqui eu deveria ter aparecer apenas o z. Não era verdade? Mas perceba que aqui aparece y e z, e aqui também aparece y e z. Então, o número de coeficientes nulos e não nulos não está aumentando, tá certo? Quando um aumenta, o outro diminui, evidentemente. Mas veja só, conclusão, o sistema não está escalonado, pois a segunda e a terceira equação possuem a mesma quantidade de coeficientes não nulos. Mesma quantidade aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Deveria aqui, olha, o não nulos está diminuindo para o nulos está aumentando, né? Não forma escadinha aqui, beleza? Então perceba aqui o seguinte, então esse sistema não está escalonado. Observação importante, veja só, muito importante. Um sistema escalonado pode ter o mesmo número de equações incógnitas, tá certo? Ou mais incógnitas do que equações. Então seria o seguinte, quando o sistema linear está escalonado, eu posso ter esse aspecto de escadinha e eu posso ter sempre um sistema linear com o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas, tá certo? Após ele estar escalonado, beleza? Ou eu posso ter mais incógnitas do que equações, tá certo? 4 incógnitas, 3 equações, 4 incógnitas, 2 equações, sempre mais incógnitas do que equações, tá certo? Ou o mesmo número de incógnitas e o mesmo número de equações. Nunca mais equações do que incógnitas. Beleza? Porque aí o próprio processo de escalonamento vai corrigir essa distorção. Quando eu tenho um sistema que pode aparecer com mais equações do que incógnitas, quando você escalona esse sistema, ele vai corrigir essa distorção e ele vai apresentar um sistema com o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas ou mais incógnitas do que equações, tá certo? Beleza? Sempre esse aspecto aí.